Fala aí, família Pra Cima Podcast. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo. Se você estiver vendo no momento que foi colocado o vídeo, você vai ser um boa noite, né? Que vai ser às 8 horas da noite. Pessoal, a gente está aí na linha de uma série de episódios sobre saúde, né? E hoje a gente está aqui com o Dr. Thales Monte Alto, é assim que pronuncia? Isso, exatamente, Thales Monte Alto. Thales Monte Alto, que é mineiro de Janaúba. E ele vai estar falando aqui pra gente muita coisa que é de grande utilidade pra gente, né? É uma oportunidade única de a gente estar aprendendo sem precisar ir na consulta dele, né? Não que você não tenha que ir, já está convidado. Mas Dr. Thales é muito... ele é muito amigo de muitas pessoas aqui em Quissamã, todo mundo que a gente conversa aqui fala bem dele, né? E a gente vai estar aqui hoje falando sobre muitos assuntos importantes. Queria agora de cara já agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que é Vem do Verde, a aguinha de coco que o Dr. Thales está bebendo aqui, Black Blazer, agradecer ao Work Banda Larga e canal Maia Autoestrada também, patrocínio aí que já está aí há pouco tempo aí com a gente, e a Cosmos Publicidade, que está aqui sempre colado com a gente, né, Celso, dando aquele apoio moral, físico. E agora estamos também com a loja MR Natural, né? Lá você encontra, pessoal, temperos, chás, frutas secas, castanhas, encapsulados naturais, um monte de coisas boas aqui, tudo natural, tá, pessoal? Farináceos, é aquilo que você quer para levar uma vida totalmente natural, é lá que você encontra, tá? Aonde fica, Maia? Onde fica, Marcelo, isso aí? Fica lá na rua Visconde de Quissamã, número 83, tá? Ao lado do Daniel Celular. E se você quiser seguir lá pelo Instagram também, é MR Natural, desse jeito mesmo, Quissamã. MR Natural Quissamã, tá? @ né? Porque é Instagram. E você vai procurar lá a Melissa ou o Rodrigo, e eles vão te atender da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Viva com mais saúde, viva com MR Natural. Que isso, hein? Então, galera, sem mais delongas, eu queria falar algo importantíssimo aqui. Você não pode deixar de curtir, se inscrever no canal e ativar esse sininho aí para que você seja informado de novos vídeos, né? E vão ser vários vídeos top só da área de saúde agora, são de 4 a 5 vídeos, né? Que você já deve estar acompanhando, e não perca nada desses vídeos, que são coisas que você vai levar pro resto da vida. Dr. Thales, já agradeço pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo. E a gente estava conversando, pessoal, eu e o Dr. Thales, né? E ele falou um dado importante, ele falou que 2/3 da população, né, em si, tem dificuldade de ter um sono saudável, e isso atrapalha muito a saúde, né? Dr. Thales, ele é médico da família em Quissamã há 8 anos já, né? É médico intensivista na Santa Casa de Misericórdia de Campos também, Campos do Goitacazes. Também é médico na Cleanlab, pós-graduado em saúde da família, cardiologia clínica, psiquiatria, gestão de investimento, e também capacitado em numa medicina tradicional chinesa que o pessoal chama de auriculoterapia, é isso? Isso. Caramba, falei de primeira, né? E eu estava até dando uma olhada ontem à noite sobre esse sistema, essa medicina tradicional. É um sistema que usa a orelha, né, o ouvido para... Ele vai falar melhor do que eu não sou entendido disso, não. Então, Thales, prazer ter você aqui. Se você puder já dar uma palhinha aí de todo o conteúdo que você tem. Queria, antes de você começar o conteúdo já que se diz da medicina específica, queria saber por que você escolheu essa área. Mas por que eu fui para medicina? Qual foi o objetivo? Da onde eu tirei essa ideia? Por que comecei na medicina? Ou se você teve outros rumos antes? E aí depois você... Bola sua. Isso aí, Marcelo. Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com você, né? Agradecer o Anderson, que foi um contato aí que acabou linkando a gente. Sim. E com relação à medicina, né? Eu sempre quis a área de saúde. Desde que eu me entendo por gente, assim, comecei a tomar as primeiras decisões aí do que eu queria, do que eu gostaria de fazer na minha vida, sempre foi a área de saúde. Sempre gostei. Cheguei a transitar aí com interesse pela educação física, fisioterapia, odontologia. Acabei decidindo por cursar enfermagem, fiz 3 anos de enfermagem, até mudar o rumo e buscar medicina. Estudei medicina em Itaperuna, aqui no Rio de Janeiro. E nessa minha caminhada de medicina, acabei conhecendo minha esposa, né, já no final da faculdade, faltando 1 ano para formar. E acabei ficando aqui no Rio por isso. Inclusive foi minha sogra que falou do concurso público de Quissamã e acabou culminando nesses 8 anos aí
de relacionamento com Tudo a cidade de encaixadinho Quissamã. já. Tudo encaixado. Então, assim, nunca foi uma opção para mim estar fora da área de saúde. Sempre soube que seria a área de saúde. E tem 9 anos que eu sou formado em medicina e 8 anos desses dedicado à cidade de Quissamã. Conclusão, você nasceu estudando, né? Pelo tempo que você está me falando aí. Eu sempre gostei muito de estudar a área de saúde e áreas periféricas também, mas a medicina foi uma grande paixão. Né? Entendi. Assim, desde que eu comecei a estudar medicina, foi paixão à primeira vista. E você me falou que também você foi coordenador ali do Centro de Triagem Respiratória de Quissamã, né, no período da Covid. Isso. Também foi um fato... Assim, foi um período muito difícil para o Brasil, né? Para o mundo inteiro, esse período de pandemia. E num momento assim, de grande dificuldade do município, a gente acabou articulando junto com a Secretaria Municipal de Saúde para eu estar assumindo a coordenação. Articulando principalmente a parte clínica, né, o atendimento médico e articulando com os outros médicos. Eu fiquei de 2020 a 2022 à frente desse projeto, né, que foi criado toda uma estrutura para isso. Foi desafiador, tivemos muitas vitórias, muitas derrotas também. E eu acho que nesse momento foi onde eu senti que eu pude dar uma melhor contribuição para o município, nesses anos todos. Acho que foi um trabalho muito bacana. Eu vejo que, assim, desculpe perguntar qual a sua idade. Tem se 36. É que pode falar, 36. Pelo esse período que você assumiu lá, em 2020, né? Você estava com menos idade, sofreu preconceito por essa idade estar coordenando algo de tamanha responsabilidade ou não? Não. Na verdade... Eu digo preconceito, eu nem digo do lado profissional, né? De paciente mesmo. Fala, pô, o cara novinho, que a gente vê isso, né? Eu tive uma recepção muito boa por parte dos pacientes, dos familiares. Mas, assim, o nosso contato sempre foi um diálogo muito aberto, né? Sempre naquela possibilidade ali, era um momento muito sensível para todo mundo, inclusive para a equipe profissional. Então sempre tentei deixar da forma mais clara possível do que era o nosso objetivo no tratamento, quais eram os pontos de alerta, quando o paciente deveria voltar ou diretamente procurar o hospital. Então assim, eu sempre tentei ser muito claro, teve uma boa abertura e eu acho que o fato já está há muitos anos no município. Isso facilitou muito a questão do vínculo de confiança. Mesmo os pacientes que não eram meus, mas já sabiam que eu estava no município há alguns anos. Né? Essa é a vantagem do município pequeno, né? Porque todo mundo conhece todo mundo e rapidamente vai se disseminando, né? A coisa boa e a coisa ruim. E a né? coisa ruim também. Eu estava comentando aqui com o Dr. Tales que um pouquinho que eu comento sobre ele, que ele ia estar aqui junto com a gente. Muita gente fala, então manda o link para mim, sei quem é, Dr. Tales e tal. A gente estava até conversando minutos antes também, que ele é médico da minha mãe, né? E assim, eu já tinha ido ao consultório dele, não lembrava do momento. Ainda olhando para ele aqui que eu me toquei. A gente já se falou por telefone sem saber quem era um e outro. Né? Então, assim, o município pequeno tem dessas coisas, né? É muito bem falado, realmente. O pessoal fala bem do senhor em relação a tudo, o profissionalismo, a simpatia, né? E só pelo fato da facilidade que o senhor aceitou em estar aqui, sem retrucar, sem nada, graças ao nosso amigo Anderson, que também vai daqui a pouco aparecer aqui, né? Que fez esse link justamente aí para a gente estar falando hoje. Então, eu tenho várias perguntas aqui que o pessoal manda, né, de Instagram e algumas perguntas específicas, outras perguntas mais aleatórias. Mas vamos aqui, pessoal, há quanto tempo... Isso aqui já vai se encaixar no assunto, você vai falar sobre sono, então vamos deixar para depois. Eu estava... Isso aqui é até um exemplo bom. Eu estava trabalhando na área médica ambulatorial da Conduto há muitos anos atrás, quando eu esteve em Quissamã, né? E eu ficava ali atendendo, medindo pressão do pessoal, e eu vi alguns casos de pessoas que eram assintomáticas e por sequência, pela normalidade, a gente tinha que estar medindo a pressão delas ali, e tinha pressão altíssima ali, né? Isso é normal acontecer, pessoas totalmente assintomáticas e terem uma oscilação de pressão grande? E como é que faz isso? Só com rotina mesmo, de rotina médica para descobrir? Então, Marcelo, essa pergunta é excelente, porque a principal característica da hipertensão é ser assintomática, né? Como diabetes também. Então, quando você tem uma pessoa hipertensa diabética, como é que eu vou fazer o diagnóstico? Pressão tem que aferir, glicose tem que verificar,
né? Pode ser tanto naquele teste de glicemia capilar, como exame laboratorial, mas especialmente na pressão... Puxa o microfone só um pouquinho. A gente não pode confiar muito nos sintomas. Entendi. Tem pessoas que dão uma pressão de 15, ou seja, uma hipertensão leve, já começa a sentir dor na cabeça, mal-estar, tonteira. Mas a maioria das pessoas, a maioria dos pacientes que a gente acompanha, os estudos mostram a mesma coisa, o paciente é totalmente assintomático. Então não é uma coisa, não é referência para a gente tomar decisão. Entendi. Né? Agora, o paciente conferiu a pressão, está lá 15, 16, ele é hipertenso, não tem como a gente afirmar numa primeira avaliação. Primeiro a gente tem que fazer os questionamentos básicos. Né? Você, antes de aferir a pressão, você foi no banheiro, né? Urinou, esvaziou a bexiga, está tranquilo ou chegou correndo e já foi verificar a pressão? Né? Tem gente que assim, está atrasado para consulta, chega de última hora, naquela correria confere, a pressão vai estar alta. Aconteceu inclusive essa semana, né? Se eu não me engano, na terça-feira, atendi uma paciente com uma pressão alta. Depois daquele momento da verificação da pressão, ela foi no banheiro. Aí sim a gente consultou. No consultório a gente verificou novamente. Depois da triagem, a pressão já estava normalizada. Então, a paciente que poderia ter um diagnóstico errado e, na verdade, ela não era hipertensa. Então, pode acontecer e o critério que a gente usa é verificação. Vai na sua unidade de saúde, procure o seu médico de confiança e faça a verificação para ver se você é hipertenso ou não. Então, camarada, não interessa, nunca sentiu nada, a partir de qual idade já tem que estar dando uma olhada nisso aí? Então, o indivíduo humano, ele pode ter hipertensão. Existem crianças com hipertensão, mas principalmente na idade adulta. Completou 18, 19 anos, já tem que fazer uma verificação, pelo menos uma verificação por ano. É o suficiente para a gente saber se a pessoa está no caminho certo ou não. Você falou uma coisa certa, até a diabetes realmente também pega de surpresa, né? Meu pai ele foi diabético, né, enquanto estava vivo, a minha mãe é diabética, né, e eu, graças a Deus, não pareceu nada, não. Também eu não tenho a facilidade de... Não tenho, assim, aquele costume de estar comendo nada muito doce. Eu cortei o açúcar já da minha vida há uns 5 anos, bom. Então, raramente, só para não perder aquela energia que diz que o açúcar tem, eu como alguma coisa e tal. E meu irmão, por exemplo, descobriu agora que está diabético e ele fez para os anos todos passados e não estava. Então, assim, é uma coisa bem do nada. Interessante, né? Com relação à diabetes, você tocou num ponto aí muito sensível, né? Eu não abuso do açúcar. Então, provavelmente, eu não vou ter diabetes. É quase um consenso, né? Essa ideia. Mas, na verdade, o principal fator de risco para o diabetes, lógico que tem os fatores familiares que são muito fortes. Sim. Mas o fator individual que você tem impacto nisso é a obesidade. Então, é muito mais fácil a pessoa obesa desenvolver diabetes do que a pessoa que simplesmente abusa do açúcar. É mesmo? Tá aí, eu não sabia disso. Inclusive, assim, a pessoa pensa assim, eu não como o açúcar, né? Doce. Mas eu gosto de massa, pão, bolo, biscoito, macarrão, batata, mandioca. Isso tudo tem a glicose ali na sua composição. Verdade. Então não muda muito a ideia. Né? Estamos enrolados, hein, Celso? Então a obesidade é um fator importante, Davi, sempre bom ser lembrado. Davi, estamos aí. Davi está colaborando para a gente quebrar essa... Então, você falar que colaborando é um pouco forte, na verdade ele está machucando. É verdade. Hoje eu estive lá. Aí a preocupação, né, aqui cabe exatamente o que você falou, às vezes a preocupação acaba também provocando a doença, né, dependendo do momento que a pessoa chega do estado mental dela, do momento ele pode oscilar a pressão, no caso também. Pode, tem inclusive uma síndrome famosa na área médica, que é a síndrome do jaleco branco, onde a pessoa, na presença do profissional de saúde, não necessariamente precisa estar com jaleco, mas sabendo que é um profissional de saúde na frente, a pressão oscila. Às vezes esse paciente, verificando a pressão no ambiente domiciliar, ele mais confortável, a pressão dele normal. Olha que doideira. E muitas vezes você olha o exame, um eletro normal, um eco normal, uma avaliação clínica normal, a pressão alta, incompatível com aquela avaliação inicial. Você usa um recurso que é um exame de rotina nosso aí no município, na cardiologia, que é o mapa, né? Que é um mapeamento dessa pressão. A pessoa coloca um aparelho, fica 24 horas ele verificando várias vezes. Aí você sabe se esse paciente ele tem síndrome de jaleco branco, ou seja, ele fica ansioso, tenso naquele momento da aferição, ou é de fato uma pressão que é dele. Muitos pacientes relatam, mas doutor, minha pressão é normal. Eu só vim aqui, a pressão aumenta. Você faz o exame de fato, comprova que ele não é hipertenso. Ele só aumenta a pressão naquela verificação. Emocional praticamente. Emocional. Muito relacionado à ansiedade. E eu sempre vi o pessoal com aquele aparelhinho pendurado, passando 1, 2 dias com ele, não sabia que era para essa finalidade.
E tem gente também que é neurótico, né? Às vezes acha que está doente o tempo todo, acha que está com a pressão, às vezes chega lá também, é o contrário, não tem nada. Acontece isso? Acontece do paciente ser hipertenso, estar com a pressão normal, é muito difícil. Entendi. Né? Aí a gente vai usar o artifício de exames complementares que a gente tem. Um exame muito útil para a gente quando tem essa suspeita é o ecocardiograma. Às vezes o paciente vem com você com a pressão normal e o eco tem alterações sugestivas de uma hipertensão de longo prazo. Né? Então, assim, se a gente não fizer essa avaliação criteriosa, lógico que não são todos os pacientes, mas aquele paciente que você sabe que tem uma carga de risco cardiovascular muito grande, a gente vai ter que usar a gente consegue fazer essa avaliação com exames complementares. Entendi. Nesse período que o senhor passou aí coordenando na época da Covid ali, teve algum... Claro que deve ter tido muitos momentos, mas teve algum momento que foi marcante, tanto para bom quanto para ruim? Algum paciente em específico, algum caso em específico que marcou? Teve muitos casos. Casos bons, né? Pessoas assim, idosas, extremas, com muita... Paciente que já, inclusive, tinha tido AVC, infarto. Aquele paciente que o risco dele de evoluir para o óbito era muito grande. O paciente a gente conseguiu segurar o máximo possível no ambulatório, conseguiu segurar o máximo possível ele com a família, e o paciente consegue depois, com internação curta, ou mesmo sem internação, recuperar a saúde. Né? Teve 2 casos assim, bem marcantes daqueles pacientes que a gente... Tem um vínculo de preocupação acima do normal, né? Pela gravidade do paciente. O paciente sai muito bom. Acaba ficando muito afetivo, né? E de forma negativa, eu posso pontuar uma paciente em especial, que ela era uma paciente minha da unidade de Caxias, uma paciente que eu já acompanhava já havia mais de 5 anos. Também tinha os riscos dela e acabou evoluindo para óbito. Ela internou, no meu plantão mesmo, a gente encaminhou ela para internação e a gente ficou tendo a notícia depois. E depois desse evento, a gente começar a acompanhar novamente a família, os filhos principalmente, né? Então, assim, foi um caso talvez o mais marcante, né, de perda nesse período de pandemia. Muita gente perdeu muita gente querida nessa época, né? Eu tenho uma prima do Rio de Janeiro que, assim, você nunca imagina, né? Que você pensa, a pessoa nova, a mente da gente também pensa assim, né? Quanto mais novo, menos risco, né? A gente pensa assim, talvez seja normal, mas às vezes algum problema que a pessoa já tenha, a gravidade fica alta. Ela chegou quase a óbito mesmo, né? Ficou acho que 30, 40 dias internada, botaram, eles falam, não sei o nome técnico que usa, mas botaram de bruço. Pronação, né? Mudou a posição. Isso aí, a família sempre ali acompanhando, e graças a Deus hoje está bem, né? Mas foi muito difícil mesmo. É uma doença que a gente não tem todos os fatores, a gente sabe elencar alguns fatores de risco, né? Paciente diabético, obeso, sedentário, idoso, mas tem aquele paciente que não tem nenhum fator de risco clássico e desenvolve um problema gravíssimo relacionado, né? Eu tenho um colega que estudou comigo, morava na mesma república, um irmão mais novo, mais ativo e que chegou a ficar entubado. Ficou 1 semana entubado devido às complicações do coronavírus. Então, mesmo a gente sabendo os fatores e determinando o paciente de maior risco, ainda tem aqueles pacientes que surpreendem, né? Então deixa de ser regra, né? Não existe uma regra para a gente avaliar. Por isso que a importância do CTR naquele período. Você fazer o acompanhamento, pacientes que iam lá todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia, foi muito importante nesse período ter esse tipo de acompanhamento, que foi um diferencial do município, né? Que com certeza conseguimos aí restabelecer a saúde de muita gente. Sim. Poderia ter complicado. E ainda tem os casos das pessoas que são realmente assintomáticas, né? Como o senhor mesmo falou, que você não sabe que tem alguma coisa. Aí entra ali com Covid, quando vai ver, descobre tudo, né? Esse caso que eu falei lá do trabalho onde eu estava, o camarada era maquinista mesmo, mexia com side boom, se eu não me engano. Imagina, o cara lá, a pressão dele oscila, ele desmaia com a máquina daquela operando. Tanto que ele teve que ser afastado do trabalho quando descobriu que 2, 3 vezes a pressão dele estava oscilando. Ele, se eu não me engano, até se aposentou. Ele não era nem tão idoso, né? Uma pergunta aqui sobre energético afeta o coração mesmo? É mito ou é em excesso? Então, o energético ele não tem a capacidade de gerar uma doença cardíaca. Agora, se a pessoa tem um foco, por exemplo, um foco arrítmico, né? Ela tem uma facilidade, é dela, de ter um foco ali de gerar arritmia, né? Ou seja, o coração ele bate no ritmo, como se fosse a gente implanta um marca-passo artificial e nosso corpo tem um marca-passo natural.
O coração sempre bate. Tum, tá, tum, tá. O marca-passo natural, ele tem um foco. Ele sempre sai o estímulo do mesmo lugar. Às vezes a pessoa tem um outro foco que ele é arrítmico. Se ele assumir, o coração entra em arritmia. Sai do ritmo. Fica no descompasso. O energético, ele tem o potencial de estimular esses centros arritmogênicos. Esses centros que vão gerar arritmia. Então, se você for normal, o máximo que ele vai fazer é acelerar esse ritmo que já existe. Só ficar mais acelerado. Entendi. Mas se a pessoa tiver um foco arrítmico, ele pode estimular. Então, assim, em doses normais, convencionais, 1, 2 copos de energético, dificilmente vai provocar isso. Agora, a gente tem que lembrar que a pessoa que usa uma grande quantidade de energético, ela já está virando à noite, né, já está usando energético. Se tiver Mistura com bebida alcoólica também. mistura com bebida alcoólica, é outro fator arritmogênico. E o pior que é o uso de drogas ilícitas, né? Sim. A cocaína, crack, então são todos os fatores somados junto com a predisposição da pessoa. Entendi. Tem gente que fala, eu já fiz muita loucura, já usei de tudo e nunca deu nada. E realmente pode ser que a pessoa não tenha aquela predisposição. Como já aconteceu, pessoas conhecidas, que inclusive evoluíram para morte súbita. Né? Uso de energética associado com droga. A pessoa desenvolveu arritmia e não conseguiu reverter. Teve uma parada cardíaca, foi reanimado, mas não foi suficiente para a pessoa reverter. Entendi. Então, mas trocando em miúdos, se for só o energético e o camarada já faz um uso aí, vamos dizer, claro que como o senhor falou, né? Aí entra outro problema. Ele está tomando energética porque ele não está tendo um sono adequado, provavelmente. Né? Que é o assunto que a gente vai entrar já. Mas se ele toma aí energético já há 1 ano de forma esporádica e não atinge nada, sinal que ele não tem uma tendência. Provavelmente não tem uma tendência. Ufa. Não quer dizer que ele não vai desenvolver. Entendi. É uma das coisas que a gente vai abordar com relação ao sono também. Entendi. Foi uma pergunta quase que pessoal essa aqui. Não é porque realmente nessa correria nossa aí, né, Celso? Às vezes a gente chega de manhã, não dormiu bem na correria, dormiu tarde, aí tô energético para dar aquele grauzinho. Né? Graças a Deus a gente não mistura com nada. Mas assim, né? Sempre tem aquela coisa. Minha esposa me cobra, isso aí faz mal pro coração. Esse dia eu tava tomando um café com um amigo, lá perto de Campos. Aí meu sogro vai e me manda um vídeo, né, sobre o cara falando sobre energético, um médico falando sobre energético. Só que ele falou do energético misturado com a bebida. Mas ele falou assim, você que toma energético até no café da manhã, e eu tava comendo um pão com energético do lado. Aí eu fui ver o vídeo assim na mesa, eu falei, caramba, eu fiquei até assustado. Eu falei, será que é um recado para mim? É uma questão do energético também, que geralmente ele é um hiperglicêmico, né? Ele levanta através de uma solução ali de cafeína e outros estimulantes e glicose. Então, assim, ele é mais concentrado muitas vezes que o próprio refrigerante. Mas tem os sem açúcar, e aí? Sem açúcar. Mas ele tem que usar um estimulante do paladar, né? Entendi. Um estimulante do paladar, que no sistema nervoso central funciona muito parecido. Como eu parei com açúcar, quando eu tomo energético, é sempre sem açúcar. Mas foi bom só falar isso, eu fiquei mais tranquilo e mais preocupado ao mesmo tempo. Na dúvida, use de forma muito cautelosa. Eu vou fazer isso. Moderação. Uma vez eu vi várias pessoas já falando sobre isso, mas eu levei meu pai numa consulta que ele sentiu uma dor no coração, né? Tô sentindo uma dor no coração, a gente ficou preocupado. E o médico falou assim, rapaz, olha só, vou explicar um negócio para vocês. Se você chegar a sentir uma dor no coração e não morreu em seguida, né, é porque não era coração. Eu não sei se isso procede, ou se isso faz muito tempo, né? Também foi um médico daqui de Quissamã, vai ficar despreocupado que se estiver errado não vai ficar... não vai ter problema. Mas ele falou assim, isso aí normalmente pode ser gases, pode ser outras coisas. Mas quando você sente uma dor no coração e tá ali, você conseguiu chegar aqui e tá conversando comigo, dificilmente tem alguma coisa a ver com o coração. Isso procede ou não? Tem muita gente que fala que o coração não dói, né? Então, um monte de coração não dói. O coração dói. Tanto que a pessoa infarta, ela sente uma dor muito forte. A dor é bem característica, né? Só que o infarto é logo seguido ou não? Não é uma regra também. Não. O infarto ele pode ter uma obstrução total da artéria e dali para frente a dor é muito forte e tende a ir melhorando porque o coração vai morrendo. Sim. Né? Ou pode ser um infarto parcial, né? Obstrui parcialmente a artéria e aquele pode doer por dias consecutivos. Inclusive a dor melhora e recorre. Entendi. Então a pessoa pode doer o coração, pode ter uma dor persistente por horas, por dias. Inclusive tem pessoas que infartam durante dias, né? Eu trabalho na UTI cardíaca da Santa Casa e uma das preocupações que a gente tem é estar medindo, verificando essa questão da dor.
porque é um marcador. Tem coração sofrendo. Enquanto tem dor, tem coração sofrendo. Então a gente tem que melhorar a medicação, ajustar, diminuir a sobrecarga cardíaca. Quanto mais o coração se esforça, mais ele vai exigir de oxigênio, de circulação. Então a gente tem que melhorar, ajustar um pouco o tratamento. Então o coração dói, pode doer por horas, pode doer por dias. E a gente, enquanto não descarta o infarto, não é assim, se está doendo e melhorou, não é infarto. Não, enquanto a gente não descarta o infarto, não descarta um problema cardíaco, a gente não vai para os outros. Como a gente conversou, né, eu especializei primeiro em cardiologia e diante da demanda eu verifiquei que, sim, para complementar meu estudo eu tenho que verificar também, melhorar meu conhecimento na área de psiquiatria. Porque muitas vezes a gente, descartamos o coração, agora segue sua vida. Não. Agora a gente vai verificar quais são as causas psicológicas, somáticas, que estão relacionadas a esse desconforto, né, que é um fator aí determinante. Descartei o infarto, não é coração. Agora vamos para a parte mais emocional, que a maioria das dores cardíacas, né, que o pessoal fala, dor torácica, são relacionadas mais à ansiedade, né, a uma questão psicossomática, né, uma dor que não é de fato física. Ela é percebida como algo físico, mas é mental. Aí a gente começa a investigação e o tratamento para essa área. Entendi. Então eu vejo aqui que a vantagem que o senhor tem sobre os outros médicos, que também são queridos, mas isso deve ter ajudado bastante, né? Que quando você fala que você estudou psiquiatria também, você tem noção de, além de ser médico com as pessoas, você tem noção de entender o emocional delas, né? E ter um rendimento melhor nisso na área, né? Na área médica, eu acho que todo mundo é um pouco cardiologista, porque a gente está falando de uma população aí que, pelo menos os idosos, 60%, 70% tem algum problema relacionado à cardiologia. Quando a gente vai para a população geral, psiquiatria está englobando aí 40% e 70%, dependendo da população que se analisa. Então, assim, praticamente todo mundo envolve uma coisa ou outra. Então, o médico, de forma geral, ele tem essa concepção. Agora, quando você estuda a mais, você começa a esmiuçar um pouco mais uma área e outra, você consegue ajudar, ou pelo menos conciliar os tratamentos de forma mais eficiente. Entendi. Você tem mais alguns parentes que estudaram, tem irmãos que estudaram medicina também? Ou... Não, na minha família, assim, a única pessoa, né, da minha raiz aí familiar que teve uma área de saúde foi minha vó, que ela era técnica de enfermagem, que na época fazia praticamente tudo, né, no hospital. O médico ia uma vez por mês, o enfermeiro passava uma vez por semana. Verdade, técnico de enfermagem era praticamente um médico bem. Parto, tudo era quem fazia. Faz muito mais do que muitos médicos fazem hoje, inclusive. E eu tenho uma tia também técnica de enfermagem hoje, mas assim, minha família é uma família de professores. Entendi. De professoras, principalmente, né? Meu pai e minha mãe são mais relacionados à área bancária, mas na área de saúde não. Foi um interesse próprio mesmo, sem muitos contatos, então foi uma busca de um caminho quase que isolado. Eu vi que você se aprofundou bastante, então assim, normalmente às vezes tem parentes, próximos que deram um norte para isso, que não é o caso. Não foi o caso. Essa coisa de estudar psiquiatria, você acha que, você que conhece bastante médico, você acha que a maioria dos médicos fazem isso? Estudam a área mental também da pessoa para poder... Ou não tem com relação à psiquiatria, ainda tem um conhecimento ali, um conhecimento de base que é disseminado, mas ainda também tem muito preconceito, né? O paciente, ele muitas vezes, na essência da palavra, ele é maltratado, né? Não é tratado da forma adequada como deveria. É um paciente que demanda mais tempo de consulta, mais atenção. Muitas vezes o diagnóstico ele é feito com base na escuta mesmo, não precisa de um exame complementar para a gente fechar um diagnóstico. E eu acho que é uma deficiência na área de saúde como um todo, não só na área médica, né? Essa atenção com a saúde mental. Daí a importância da gente estar no município que tem esse envolvimento aí com psicólogos, o próprio atendimento do CAPS, né, que tem ali psiquiatras, psicólogos, uma equipe preparada para atender esse tipo de paciente, porque é um paciente especial. É bom porque você acaba entendendo um pouco do que está acontecendo à sua volta, né? A soma para isso. Né? Uhum. Você falou sobre AVC. O AVC ele tem a ver com genética ou não? Então, com relação ao AVC, outro ponto assim, interessantíssimo também. Eu tenho um histórico familiar de um tio, irmão do meu pai, que ele teve um AVC jovem, há menos de 40 anos. Meu pai teve 4. Então, nesse caso, quando o paciente ele tem um AVC menos de 55 anos para o homem, menos 52 anos para a mulher, é um fator genético,
puramente genético. Ele não teve tempo ainda de acumular tantos fatores, né? Não teve tempo de acumular tantas falhas a ponto de ter um AVC. Então, se ele teve um AVC, ou até mesmo o próprio infarto, antes dessa idade, 55 para homem, 52 para mulher, é um fator genético, puramente genético. Né? Acima dessa idade, aí geralmente é um bem bolado, né? Um pouco de fator genético, um pouco de maus hábitos de vida. Que um deles é o sono, que foi um dos temas que a gente estava procurando abordar. Mas principalmente hipertensão, diabetes, obesidade, má alimentação, falta de exercício físico, sono inadequado. Então você vai somando. A pessoa vai ter todos? Às vezes não. Às vezes a pessoa tem uma hipertensão muito descontrolada. É o suficiente para gerar um AVC. Ou um diabetes muito descontrolado. Já é o suficiente. Vários gatilhos, né? Vários gatilhos. Mas é uma escadinha. Você pode ter uma escada gigante, uma hipertensão super descontrolada. Ou você pode ter uma hipertensão controladinha, mas às vezes descontrola. Um diabetes que às vezes a pessoa abusa. Um sono inadequado que a pessoa já carrega aí de muitos anos. Né? A falta de atividade física. Você vai somando e pode culminar no AVC. Os riscos para AVC, fora essa questão genética, é muito individual para AVC ou para infarto. De forma geral, os riscos são os mesmos. Tudo que você pensa de risco para o coração, você vai pensar também para risco de AVC. E, consequentemente, também um órgão muito sensível a essas alterações, que são as mesmas alterações, são alterações vasculares, alterações renais. Paciente que desenvolveu insuficiência renal e não foi muito jovem, que pode ser uma questão genética também, puramente, é o paciente que não faz o controle adequado e chega com 60, 70 anos, precisa fazer hemodiálise ou precisa mudar totalmente a rotina dele, porque os rins estão entrando em falência. Entendi. Rapaz, a gente tem que ter um cuidado a todo tempo, tem que estar sempre fazendo uma revisãozinha mesmo, né? Não tem jeito. Equilíbrio, né? O equilíbrio. A ordem, a palavra de ordem seria o equilíbrio. Quando a gente analisa o ser humano, o histórico do ser humano, né? Imaginando que a gente está aqui há alguns milhares de anos na Terra, a gente pensa que o ser humano ele se adaptou a um estilo de vida. E de alguns milhares, poucos milhares de anos para cá, ou centenas de anos para cá, a gente mudou essa rotina. Então, assim, o nosso corpo é adaptado para aquela rotina. A rotina de quê? Acordar cedo, fazer atividade física, né? Se expor à claridade, se expor à energia do sol na sua pele, comer sem abundância, que na natureza a gente não tem abundância, uma oferta de alimentos exagerada, né? E se caso abusar, vai ser de algo menos problemático. Menos problemático, né? Mais natural. Exatamente. Então a gente mudou praticamente em 100 anos, né? Se for analisar 100 anos para hoje, a gente mudou todos os nossos hábitos. E o corpo nosso não foi adaptado para essa realidade de hoje. Hoje ainda tem muita coisa surgindo aí para tentar trazer os hábitos antigos, né? Por exemplo, agora eu sei que é uma coisa que não tem muito a ver com o assunto, mas tem o air fryer hoje, por exemplo, você consegue assar ou fritar algo sem gordura nenhuma. Isso. Então, quer dizer, já é um adianto para tentar voltar. Presente de Deus. Eu tenho gostado bastante. Só não pode entrar no erro de pegar um alimento pré-frito, ou seja, já tem a gordura e colocar na air fryer. Porque ele já está frito, né? Você só vai... Aí é a questão dos alimentos processados, né? É ultraprocessado na maioria dos casos. Ontem eu fiquei bastante feliz. Eu peguei 2 carrezão, botei no air fryer, eu comi sem culpa. Não misturei com arroz nem com nada, mas comi sem Natural. culpa. Natural. Isso aí. Não é aquele que já vem temperado no pacotinho, não. Não. Esse veio do porco. Foi temperado no alho mesmo, salzinho. Só uma observação com relação a esses alimentos, né? A gente tem uma divisão dos alimentos hoje. Eu acho que todo mundo, pelo menos acima dos 30 anos aí, lembra de uma pirâmide alimentar que a gente existia antes. Você tem que comer mais isso, mais aquilo, etc. E esse conceito ele vem mudando, né? Essa noção de pirâmide existe, mas hoje a gente deve priorizar mais alimentos naturais. Alimento natural o quê? Do mesmo jeito que ele está na natureza, ele chega no seu prato. Você pegou lá o carré, temperou, né? Passou ali na air fryer, ou seja, só esquentou e comeu. Esse é um alimento natural. Uma maçã que você come é um alimento natural. Ah, mas tem agrotóxico, mas ele é natural, ou seja, muito próximo do que ele existe na natureza. Entendi. Você tem um alimento minimamente processado, que ele já não é tão bom, mas ele já traz alguns riscos a mais, igual você pega uma azeitona lá de latinha, né, no copinho. Só aquele processo de colocar ela para durar mais tempo já é um alimento minimamente processado. Aquela sem caroço, top. Isso, aí ela já passou por um processo que já piora a sua saúde. Ela já não é mais azeitona natural. Você tem um alimento processado, que você olha, já tem dificuldade de perceber qual é aquele alimento.
e você tem um alimento ultraprocessado que você não faz a menor ideia, igual a salsicha. Um alimento ultraprocessado. Então, quanto mais distingue do alimento natural, maior o risco para a saúde humana. Salsicha, é fácil. Salsicha faz mal, então. Faz mal. Ai, meu Muito Deus. mal. Então, assim, Meu irmão, tem uma frase, não sabe, não queira saber do que é feito a salsicha. Não, eu acho que eu vi um parecido com esse, mas deixa pra lá. Esse Você podcast já não tá me fazendo muito bem. é uma das dicas mais úteis para a pessoa raciocinar o que ela come. Porque às vezes você fica muito preso assim, eu posso comer isso, posso comer aquilo. É natural, o mais próximo do natural que existe vai ser melhor do que aquilo que é mais diferente do que você encontra na natureza. O leite de saquinho, ele é um pouco melhor do que o leite caixinha, e todos esses são inferiores ao leite natural. Direto da vaca. Direto da vaca. Oh, legal. Eu vou criar umas galinhas dentro de casa. Fiquei impactado, cara. Fiquei impactado, cara. Fiquei impactado. Mas pra gente entrar no assunto dos 2/3 que também me surpreendeu, da população que tem problema com sono, sou se especializou em auriculoterapia. Isso. Fala pra gente um pouquinho sobre isso aí, como é que funciona. Então, a auriculoterapia é uma terapia que é um fragmento da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa ele trabalha com equilíbrio energético, basicamente. Na nossa medicina ocidental, a gente identifica a doença e trata a doença, o problema. Eu estou com dor aqui, eu vou usar um anti-inflamatório, vou fazer um tratamento local, pode ser fisioterápico, e aquela região vai melhorar a inflamação. A medicina tradicional chinesa ele tenta entender o porquê, qual o desequilíbrio energético que houve na pessoa, no corpo, que gerou uma fragilidade, que gerou a lesão. A raiz mesmo. A raiz do problema. Então, a auriculoterapia ela é uma ferramenta dessa medicina que busca um equilíbrio energético. Por exemplo, a pessoa está com uma cefaleia, uma dor de cabeça persistente, dor no corpo em múltiplos pontos. Você busca uma causa física, ou seja, usamos a medicina tradicional ocidental. Não identificamos a causa, a gente começa a pensar num desequilíbrio energético. Aí a gente vai para ferramentas como a auriculoterapia, a gente tem alguns profissionais também trabalham com a acupuntura, que é outro fragmento dessa medicina tradicional chinesa. Então, na verdade, é um complemento. Não é a medicina que a gente trabalha de forma isolada. O paciente chega para mim com a queixa, eu vou trabalhar exclusivamente com a auriculoterapia. É uma ferramenta que a gente lança a mão para atender da melhor forma possível. É uma preocupação que eu sempre tenho como profissional, é estar expandindo o conhecimento a ponto de atender da melhor forma possível. Sim. Vez por outra a gente esbarra na nossa limitação, tem que caminhar para o especialista para fazer um atendimento. Mas foi uma capacitação assim, bem interessante. Foi de uma universidade de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, que produziu para a gente esse conteúdo, esse curso. Então, assim, foi um complemento. Né? É só apenas um complemento à medicina que a gente já pratica na rotina. E tem gente que procura isso aqui em Quissamã, na nossa cidade? A gente tem uma demanda grande de pessoas que procuram já a auriculoterapia, mas a maioria dos pacientes a gente tem que articular o tratamento com ele. Tem que partir do profissional. Entendi. Porque muitas pessoas não conhecem a auriculoterapia e o objetivo da auriculoterapia. O que a gente esbarra hoje é na questão da limitação de oferta. Né? Entendi. A minha agenda é muito fechada para essa parte de medicina tradicional ocidental, a medicina que a gente conhece. Acaba sobrando pouco tempo para a gente dar uma atenção especial para essa medicina tradicional chinesa, que é uma linha de tratamento diferente. Você tem um outro tipo de entrevista, outro tipo de pergunta. E o tratamento como o nome diz, aurícula, né? Trabalha com essa parte auricular, que a gente faz uma análise anatômica mesmo. Cada ponto da orelha equivale a um órgão, e esse órgão tem uma função no equilíbrio energético que vai interferir de alguma forma na saúde da pessoa. Eu vi uma figurinha essa noite, estava dando uma olhada para saber do que eu ia falar, né? Eu não sei nem o que é isso, de repente é um exame simples, nada, estava olhando. Aí realmente vários nomezinhos, né? Tem um local aqui que afeta a enxaqueca, o outro afeta problema renal, o outro afeta isso e aquilo. E não adianta você estimular pontos específicos, eu estou com enxaqueca, eu vou no ponto da enxaqueca. Porque às vezes o desequilíbrio energético da pessoa não é o problema da dor de cabeça em si. Ela está com desequilíbrio, por exemplo, no baço pâncreas, que na medicina tradicional chinesa é um órgão só. E a gente corrigindo aquele equilíbrio, aí sim a gente vai conseguir estimular de forma adequada aquele ponto da enxaqueca.
Entendi. Então você tem que abrir alguns pontos energéticos para fazer esse tratamento. Foi bom você falar isso, porque hoje com a facilidade do Dr. Google, né? O pessoal vai achar lá essa figurinha que eu botei. Vai falar. Eu falei, não, vou pegar uma agulhazinha, se eu der uma espetada, eu acho que é que tem de tudo, meu irmão. Não duvide. Ainda mais em Quissamã. Aquelazinha de limpar fogão. Aquela é mole, ela tem que ser agulhinha de costura mesmo. E como a gente estava falando, Thales, você falou que 2/3, né, da população, elas tem problemas com sono, né? Então agora desmiuça isso pra gente aí, que eu fiquei surpreendido com isso aí. Então vamos lá, Marcelo. O nosso tema, né? O que me motivou a estar aqui hoje é falar desse tema que envolve tanto a área clínica geral, cardiologia, psiquiatria, que é a área do sono. Sono de qualidade ou a dificuldade da pessoa dormir. O Brasil é um dos países que mais sofre com alterações de sono no mundo. A média mundial é 45% da população sofre de alguma alteração do sono. Alteração do sono eu tenho dificuldade para pegar no sono, para manter o sono, ou durante o dia eu tenho uma hipersonia, ou seja, eu tenho uma dificuldade de me manter acordado. Qualquer uma dessas alterações é considerada alteração do sono. E todas essas alterações, o que ela tem em comum? Né? Você piora o funcionamento do corpo. Né? Por isso que eu digo que envolve todas essas áreas. A gente tendo um bom sono, um sono preservado, onde você dorme bem, acorda descansado e não fica com essa sonolência diurna, comprovadamente você vai ter um melhor controle da hipertensão, você vai ter um melhor controle do diabetes, vai diminuir a ansiedade, cai bastante o risco de depressão. Acho que todo mundo conhece alguém que teve uma noite ruim e no outro dia está péssimo. Tudo isso ligado ao sono. Desanimado, tenso, irritado, ansioso. E a gente tem uma glândula dentro do cérebro, entre as duas orelhas, um pouquinho abaixo desse local, exatamente no meio do cérebro, a gente tem uma glândula que chama hipotálamo. O hipotálamo é uma das principais glândulas que existe no corpo. Ela conecta a parte endócrina, que é a parte da produção de hormônios, com a parte neurológica. Ou seja, é essa glândulazinha que faz o link. E em cima dessa glândula, cruza os dois nervos ópticos, que a gente enxerga, entra pelo nervo óptico e cruza exatamente em cima desse ponto. Nesse local, tem algumas células ali que elas expressam um gene que chama o gene clock. Gene clock é o quê? O gene do relógio. Eu ia brincar com o significado, mas tem sentido. É exatamente isso. É o gene que controla o seu relógio biológico, né? O que a gente chama de ciclo circadiano. Se você pegar uma pessoa, qualquer um de nós, uma pessoa normal, né, que não faz uso de medicamentos para mudar esse tipo de coisa, usar estimulante, etc. Uma pessoa normal, natural, saudável. Coloca ela dentro de uma caverna, o ciclo dela de acordar, fazer as coisas, dormir e acordar de novo, vai durar muito próximo de 24 horas. Tem um atraso muito pequeno, né? A pessoa vai durar 25 horas, 24 horas e meia. Ao longo dos dias vai acumular uma diferença, mas ela tem uma programação para durar 24 horas. Você diz que o sono dura 24 horas? Não, esse ciclo de você acordar, ficar acordado, dormir e acordar de novo, dura assim 24 horas. É o nosso natural. O nosso corpo ele tem uma programação, tem um software instalado no cérebro que é preparado para isso. Acordei, daqui 24 horas eu vou estar acordando de novo e esse ciclo ele se repete dia após dia. Esse é o ciclo natural. Se a pessoa inserida naquela rotina que a gente tinha comentado de milhares de anos atrás, ela acorda 6 horas da manhã, lá por volta de 8 horas da noite ela vai estar com sono, vai dormir e acordar novamente 6 horas da manhã. Hoje, infelizmente, a gente tem alguns erros que acabam prejudicando o sono, inclusive o brasileiro tem hábitos piores do que o resto do mundo, por isso que o nosso sono é de mais má qualidade, né? Uma qualidade pior do que a média mundial. E aí a gente entra nos problemas que a gente estava citando, né? Problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, problemas de relacionamento, piora a função sexual, porque essa glândula também controla o estímulo sexual da pessoa. Então são pessoas que, quem tem um sono ruim, tem uma facilidade maior, no caso do homem, a ter uma ejaculação precoce, né? Disfunção erétil, a pessoa não consegue ter ereção simplesmente porque não tem dormido bem. Eu acho que é muito fácil a pessoa imaginar assim, eu tive uma noite de sono ruim, aquela noite que eu não dormi nada. A chance de você ter um dia bom no dia seguinte é muito difícil. É muito pouco provável. Imagina isso de forma recorrente.
né? E para a gente melhorar essas questões, muitos pacientes na área da cardiologia, né? O paciente, caramba, doutor, mas eu faço exercício físico, eu tomo remédio, eu faço tudo direitinho, me alimento bem e minha pressão continua descontrolada. A gente ajusta o remédio, mas o paciente não está dormindo de forma adequada. É um paciente que dorme 1, 2 horas da manhã, acorda 6 horas para trabalhar. Cochila durante o dia para tentar compensar, aí chega à noite e já não está com sono de novo. Então, assim, na área da cardiologia é muito claro essa questão de descontrole pressórico. O fato da pessoa não dormir bem, isso no longo prazo, isso a gente está falando curto, né? A pessoa dorme mal um dia, no outro já pode ter alteração de pressão. Sim. No longo prazo, a pessoa tem um envelhecimento do sistema cardiovascular como um todo. Você faz uma avaliação do paciente, com 50 anos, ele parece ter 70. É mesmo? Porque ele já tem 5, 8, 10, 15, 20 anos que não dorme bem. Então, essa parte da cardiologia, muito claro. Na hora que você vai para a psiquiatria, mesma coisa. O paciente que tem ansiedade, ele piora as crises de ansiedade, né? Além da ansiedade generalizada, pode dar crise de síndrome do pânico. Simplesmente por uma noite mal dormida. Ou uma sequência de noites mal dormidas, né? Para o cérebro humano, um dos maiores sofrimentos que você pode imprimir a ele é deixar ele sem sono. Você deixa uma pessoa com fome 24 horas e deixa ela sem dormir por 24 horas, o sono ele provoca um sofrimento maior no final desse processo. Quer dizer que pode desenvolver uma síndrome do pânico sem nunca ter tido nenhum resguiço disso? Então, a pessoa já tem que ter uma facilidade, né? Entendi. A pessoa começa a desenvolver primeiro sintomas de ansiedade. Isso é muito comum, a pessoa chega ali 3 horas da manhã, ela não conseguiu dormir, aparentemente não teria problema nenhum, ela começa a desenvolver, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A pessoa acha que é uma preocupação com o dia seguinte, na verdade já é um sistema de alerta do corpo disparando a ansiedade. Entendi. Essa glândulazinha, né, que a gente tinha falado, o hipotálamo, ela começa a disparar. Essa glândula, para você ter uma noção básica, né, ela faz o controle entre saciedade e fome, entre o despertar e manter sonolento, né, entre atividade sexual ou não, entre você estar alerta ou estar tranquilo. Então você imagina uma influência errada no sono, como que ele desajusta tudo isso. O paciente que é diabético aumenta a resistência insulínica, o paciente come mais, come fora de hora, belisca mais, não tem essa sensação de saciedade como deveria ser. Então, assim, o tema que eu escolhi para falar foi o sono exatamente por isso. Na hora que você olha a medicina como um todo, tem interferência, né? É um problema que tem a capacidade de interferir em tudo isso. Mas, infelizmente, a gente não leva com a seriedade, né? É muito mais fácil você convencer um paciente a tomar um medicamento de pressão do que convencer ele a dormir no horário todos os dias e acordar no mesmo horário todos os dias. E você, só para não perder o raciocínio, a mulher também tem essa... Você falou sobre a relação, sobre atingir a sexualidade ali, né? Atinge a sexualidade da mesma forma. Lógico que ela não vai ter a disfunção erétil, mas ela vai ter essa alteração da vontade de ter a relação sexual. Entendi. Então, muitas vezes a mulher vai desprezar. A própria piora da ansiedade na mulher é mais sensível para essa questão sexual. A mulher ansiosa, geralmente, ela não vai querer, na crise de ansiedade, no momento ansioso, ter relação sexual. Principalmente que a mulher, para esse tipo de coisa, é o emocional que manda, né? O homem é mais o cérebro, mas a mulher é mais emocional, né? E o cérebro, o que a gente diz assim, o controle está no cérebro. Boa parte desse controle está no mesmo centro de controle do sono. Então, descontrolou essa parte do sono, é uma das primeiras coisas que a pessoa vai sentir, é a questão sexual. Existe alguma quantidade específica de horas de sono? Se você dormir tantas horas por dia já está bom, não importa quando, que horas, existe isso, não? Então, com relação ao sono, de forma geral, o ser humano, ele de forma geral, lógico que tem exceções, né? Ele dorme 7 horas por dia, ele tem um sono adequado e um despertar que a gente considera assim, um despertar saudável, né? Ou seja, a pessoa acorda com motivação para tocar o dia. Se eu mudar esse horário que eu desperto para um outro horário, provavelmente você vai ter alterações. Tem pessoas, tem profissões, né, que infelizmente a pessoa não tem esse privilégio de ter um sono no horário adequado. Obriga a troca. Infelizmente, seriam inclusive profissões que deveriam ter um prazo curto e a pessoa deveria ser migrada para outro tipo de atividade. Porque no longo prazo é considerado uma atividade insalubre. Eu trabalho no plantão de 24 horas. Emendo um plantão, ou um dia eu estou em casa, outro dia eu estou no plantão. Dificilmente você vai ter um sono de qualidade.
Então, no longo prazo, isso vai ter repercussão. Vão ser pessoas que vão sofrer mais de problemas psiquiátricos, mais problemas cardiológicos, mais problemas renais. Então, assim, é inevitável, mesmo que você tome todos os cuidados necessários para ter uma boa saúde. Lógico que você vai tentando compensar, né? Aumenta um risco aqui, você tenta diminuir outro ali. Poxa, já que eu durmo à noite, eu vou tentar, no dia que eu estou em casa, ter uma alimentação leve, equilibrada. Estou no plantão, vou evitar abusar de uns alimentos específicos, por exemplo. É muito comum a pessoa ingerir excesso de café, acaba prejudicando a ansiedade. Então, você já tem um fator de insônia, prejudicando a ansiedade. E você joga ali o café, que é um estimulante, que também aumenta a ansiedade. O dia que a pessoa está em casa, ela ingere bebida alcoólica, também aumenta a ansiedade. Então, você vai somando fatores que lá na frente vão pesar muito mais do que pura e simplesmente a insônia, né? Rapaz, eu tô abismado como que o sono afeta tanta coisa, cara. A maioria de nós mesmos, né? Até profissionais de saúde, a gente não tem uma noção clara. O sono é importante, todo mundo é perceptível. Uma noite você dorme mal, outro dia é péssimo. E não é uma coisa assim, a parte da manhã eu fiquei ruim. É o dia inteiro. E muitas vezes você não consegue compensar numa noite. Você dormiu mal uma noite, na outra você dorme, no outro dia você ainda acorda mais ou menos. Dizem que você nunca compensa, né? Você só tenta voltar ao normal, mas compensar você tenta ajustar. O maior erro das pessoas é tentar compensar. Porque o que eu disse aqui? O ideal do sono é dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Correto? No outro dia, eu vou tentar compensar. Então, eu dormi no mesmo horário de sempre. Mas eu estiquei o meu sono demais. Era para acordar 6 horas da manhã, eu acordei 10. Eu vou induzir um problema à noite. Você lembra daquele ciclo circadiano que a gente tem no cérebro, de 24 horas? Você deslocou ele para frente. A gente pensa que está resolvendo e a gente está atrapalhando, está piorando. Você está piorando. O corpo ele vai tentar se organizar. Né? O sono, para a gente ter um sono de qualidade, a gente tem o sono não REM, que seria um sono que não tem movimentos rápidos dos olhos. É o momento que a gente está mais tenso. E tem aquele momento que a gente relaxa, que é o momento que a gente faz as conexões mentais, que é o momento que a gente, de fato, restabelece a saúde para no outro dia a gente conseguir. A gente entra no sono REM, não REM, REM, não REM. E dependendo da quantidade de ciclos que a gente fala, não, estarei bem no dia seguinte. Se você tem uma noite ruim, a noite seguinte, o corpo ele tem a capacidade de perceber, olha, eu tenho que passar mais sono REM para eu poder recuperar. Então ele vai entrar no sono não REM, e rapidamente no sono REM você descansa mais. Não REM descansa um pouco mais. Então você vai fazer ciclos mais eficientes, mais prolongados de sono REM. Então a tendência é em poucos dias você estar equilibrado. Se você começa a querer compensar, você vai estar buscando o desajuste. Entendi. E é um erro. Então acordei, virei a madrugada. Dormi só 3 horas durante o dia. Mantenha-se acordado durante o dia para a noite você ter um sono de qualidade. Porque você tentar compensar numa soneca de tarde. Né? Uma coisa muito comum também do brasileiro é dar aquela cochiladinha depois do almoço. Ia te perguntar isso. Né? Dizem que o cara... Eu não era adepto a isso. Depois que eu vi isso, até comecei a praticar assim, uma vez ou outra para ver se dá certo. Dizem que quando você tira um cochilo depois do almoço, é tipo um reset que você dá no computador e volta a funcionar mais tranquilo. Isso realmente é real ou não é? O ciclo do sono, você vai fazer ali um microciclo, né? Um ciclo curto. Você vai entrar no não REM, e vai tocar seu dia melhor. O problema é que à noite você vai ter dificuldade de induzir o sono. Mesmo que seja curto? Mesmo que seja curto. Então, o ideal, para quem tem problemas de insônia, tem gente que quem tira ali meia horinha de sono, 15 minutos. Tem gente que deita, dorme e acorda bem em 15 minutos. Essa pessoa não tendo problemas de dormir e no despertar, acorda bem, toca o dia bem, ele não vai ter problema. Agora, a pessoa que já tem dificuldade de induzir ou de manter o sono à noite, ele tem que evitar essas sonecas durante o dia. Esses cochilos, eles prejudicam. Esse é meu problema. Então, que eu acordo pior. Eu acordo mais de mau almoço, eu dormi só 15 minutos de dia. Então, assim, tem gente que não pode, né? Quem já tem algum problema, ou quem tem uma rotina muito irregular, né? Quem trabalha viajando à noite, faz o podcast, no outro dia tem que acordar cedo para fazer um outro tipo de atividade. Você tem que fazer um esforço colossal para tentar manter rígido o horário de dormir e o horário de acordar, tentando respeitar pelo menos 7 horas.
Senão você passa o dia tentando disfarçar que tá mal, né? Hoje, por exemplo, minha filha não se sentiu bem, né? Eu acordei 3 da madrugada, não dormi mais. Eu sou assim, se eu despertar na madrugada, despertar mesmo. Até para ir no banheiro eu tenho que ir com o olho meio fechando. Porque se eu despertar, já era. Eu não volto a dormir, é difícil demais. Então eu fiquei acordado de 3 da madrugada até agora. E fui pra academia às 6 horas, enfim. Mas assim, eu sinto, principalmente daqui às 2 horas que eu vou começar a sentir mesmo. Até porque o energético ainda não foi pra dentro ainda. Mas eu queria aproveitar o ensejo, já que a gente está falando de sono, né, de dormir bem, e queria chamar aqui o Anderson Nascimento, Anderson Andrade Nascimento, com a permissão de Dr. Tales aí. Anderson é um amigo de longas datas, já de mais de 15 anos, né, Anderson, que a gente já se conhece, e ele foi aí o pivô, né, que eu conversando com o Anderson aqui sobre esse ciclo que a gente está fazendo no podcast de saúde, né, trazer médicos aqui, orientadores que possam fazer a gente crescer em conhecimento. Eu falando com o Anderson, ele falou assim, rapaz, o Dr. Tales é amigo meu, né, amigo conhecido meu, a gente conversa, vou conversar com ele, de imediato falou, mandou até um vídeo dizendo, eu estou aqui com o Dr. Tales, ele disse que vai, eu fiquei surpreso da agilidade, né, não sei se foi coincidência o momento que você estava lá, mas foi o pivô da situação e, coincidentemente, né, o tema que o Dr. Tales estava proposto a falar tem a ver com a área que o Anderson também atua, que ele vai falar um pouquinho sobre isso agora, que não é minha área, é ele que tem que explicar isso aí. Agora, antes dele falar, pessoal, eu queria pedir você aí, com todo carinho, clique em curtir aí, que você deve estar vendo o vídeo e não curtiu. Se inscreve no canal, porque se você não fizer isso, o YouTube ele vai entender que esse vídeo é irrelevante. Então, se você faz isso, ele entende que o vídeo é relevante e começa a propagar ele para vários usuários. Tá bom? Compartilha no grupo da família lá, aquele grupo que o pessoal não gosta muito de você, compartilha lá. Tá bom? Vambora, tá com você, Anderson, fala comigo. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui ao lado de um dos grandes profissionais da área da saúde, inclusive é o meu médico de família, ali de Caxias, e já venho fazendo, Marcelo, um trabalho aqui em Quissamã durante 3 anos, levando qualidade de vida, levando saúde, levando bem-estar e trazendo mais um trabalho assim de conscientização às pessoas, né, relacionado a essa área do sono. O Dr. Tales, ele falou com muita propriedade, né? Acho que ninguém melhor, com autoridade, dados clínicos, né? E pesquisas da importância, né, do sono e da importância de você deitar sobre uma plataforma, você ter uma estrutura adequada ao seu biotipo, à sua altura, ao seu peso. Isso tem muita relevância, né? Isso, no caso, quando a pessoa dorme em cima de uma estrutura inadequada, isso faz muita diferença durante a noite. O Dr. Tales falou muito bem aqui que durante a noite existem micros despertares. Sim. Né? Ele falou aqui também sobre fases do sono, o sono REM, né, que é uma sigla inglesa, que significa movimento rápido dos olhos. E é nessa fase do sono, como ele falou com muita propriedade, que o nosso corpo ele produz os principais hormônios necessários, uma espécie de manutenção, né, do nosso corpo, do nosso organismo. Faz um reparo do organismo, da máquina. Né? Faz um reparo da máquina ali para que no dia seguinte a gente tenha um dia com muito mais produtividade, né, que a gente tenha um dia bem melhor. Então o sono está relacionado, como o Dr. Tales falou aqui, praticamente, né, a todas as áreas da nossa vida. E essa vida moderna tem, Marcelo, cada vez nos afastado mais, né? Os eletrônicos, a luminosidade, como o senhor falou, isso atrapalha maus hábitos, né? E o tripé da saúde é o quê? É o sono de qualidade, uma boa alimentação e a prática de exercício físico. Se você cuida dessas 3 áreas, basicamente você vai ter aí a probabilidade de ter menos problemas de saúde lá na frente. E o doutor ele falou aqui muito bem sobre o diabetes, a hipertensão, má circulação, problema de colunas, dores, infartos. E isso tudo são distúrbios, né, muitas das vezes decorrente, devido a essa loucura, muitas das vezes se cuida da casa, se cuida da criança, se cuida do cachorro, cuida do marido, cuida dos negócios e às vezes a gente deixa, muitas das vezes, de cuidar da gente e ter uma noite
de qualidade, né? E as consequências são enormes, como o doutor falou aqui: envelhecimento precoce, obesidade, apneia do sono, ronco, déficit de atenção e concentração. A pessoa que dorme mal, ela tem muita dificuldade. Às vezes ela está na sala, não sei se já aconteceu com você que está nos assistindo, de você ir na cozinha buscar algo e chegar na cozinha você dizer assim: poxa, o que eu vim buscar aqui? O que eu vim fazer aqui? Isso acontece comigo direto. Né? Então, é algo que o Dr. Tales disse aqui: isso são sinais que o nosso corpo ele começa a dar. Porque alguém pode mentir para você, mas o teu corpo ele não mente, né, Dr. Tales? O nosso corpo geralmente ele dá sinais. E é uma cultura brasileira de não cuidar da saúde preventiva, ele cuidar da saúde curativa, né? Geralmente o cara chega no consultório com uma dor no peito, o médico vai tentar reanimar ele, colocar 5, 6 tipos de comprimidos debaixo da língua, né? Fazer ali aquele exame que faz a curva enzimática para saber se o cara está infartando ou não. Estou falando certo, doutor? Tá certo. Ele vai ter que ficar ali durante a noite para saber se ele está infartando. Mas seria muito melhor, né? Seria muito mais inteligente trabalhar com a saúde preventiva, né? Então, a minha função, representando uma empresa multinacional chamada TeraLife, que está há 34 anos no mercado, Dr. Tales, e a nossa maior função, o nosso maior propósito é levar uma estrutura através de um colchão, né, tecnológico e científico, com tecnologias japonesas e uma tecnologia alemã. É a mistura dos dois? É a mistura dos dois. Então você vê que a medicina oriental, eles trabalham muito com a medicina preventiva, como eu volto a falar para vocês aqui. Então, isso é muito importante. E às vezes você dormir em cima de uma estrutura inadequada, isso vai influenciar muito na sua qualidade de sono. E a gente traz uma consultoria na casa do cliente, ele agenda uma visita e aí, sem compromisso nenhum, a gente vai lá e passa esse conhecimento, porque às vezes é falta de conhecimento. Eu atendi uma pessoa, doutor, que quando eu cheguei, tem uma fase da entrevista que a gente fala na casa do cliente, a gente pergunta: e aí, como é que é a estrutura que o senhor dorme? É mola? É espuma? Qual é a densidade? Ele fala: não, meu colchão é muito bom, inclusive eu tenho ele há 10 anos. Assim, ali você já bate aquele pavor, aquele desespero. Por quê? Colchão tem data de validade. Estudos, né, do INE, que é o Instituto Nacional do Sono, eles revelaram que mais de 100 milhões de brasileiros dormem, né, tem problemas com o sono. Então, justamente porque muitas das vezes dormem em produtos vencidos. Ali já tem trilhões de ácaros, fungos, bactérias. Está dormindo verdadeiramente. O dado é maior ainda, mais de 120 milhões agora. Mais de 120 milhões? Meu Deus, Mas esse dado era 7 né? anos atrás. Piorou né? muito depois da pandemia. Piorou muito depois da pandemia. A pandemia antes da pandemia já era grave, a situação do Brasil já era acima da média e depois piorou. Mentalmente a gente piorou, o sono piorou. E isso fica mais preocupante quando o cliente ele nos leva num cantinho da casa chamado cantinho da farmácia. Ele nos mostra algo que nos assusta. Clonazepam, diazepam e por aí vai. São ansiolíticos que às vezes ajudam, claro, né, em determinadas situações, mas que são pessoas que se tornam dependentes desses remédios para se ter... Já porque não se preveniram, né? Chegaram a um ponto já... Chegou no ponto que o doutor crítico, Tales disse. Uma coisa é você perder uma noite de sono. 2 noites de sono você já tem consequência. Outra coisa é você viver vários anos, né, dormindo mal. Geralmente, a gente, quando tem alteração de sono, a gente tenta fazer essa manutenção do sono normal para recuperação. Uhum. Chega um ponto, geralmente mais de 3 meses de insônia, que o paciente dificilmente a gente vai conseguir estabelecer ele com mudanças de hábito. Apenas, né? Aí o medicamento, ele muitas vezes é necessário. Vai ser para sempre? Não. Provavelmente você vai fazer um tratamento curto, o paciente vai estabelecer um sono normal, você vai começar a tirar essa medicação. Mas tem paciente que, por não melhorar os hábitos, não criar um ambiente mais adequado,
ele acaba dependente de fato. Aí não dependente do medicamento, mas ele fica refém dos maus hábitos que ele continua acumulando, né? Inclusive com relação a esse cuidado que a gente tem que ter com a densidade do travesseiro, colchão. O profissional de saúde geralmente não faz essa orientação. Precisa de fato procurar um consultor para fazer esse trabalho. Você não vai chegar no médico, o médico vai prescrever ali, a não ser que seja um ortopedista para um problema ortopédico. Entendi. Mas esse trabalho de consultoria é um trabalho que tem que ser feito à parte. Que é no caso o que o Anderson faz. Que seria o trabalho que o Anderson que a gente traz, né, propõe a fazer e agrega. Legal. Agora sim, Anderson falou de muita gente tem insônia e tem N fatores que interferem nisso. Anderson concluindo aí, a gente vai para como eu vou te fazer dormir. Né? Vou dar umas dicas aí para ensinar as pessoas a dormir um pouco melhor. Hoje não dá, hoje eu preciso ficar acordado ainda. Então, são gatilhos, né, que muitas das vezes atrapalham durante a noite. Existe o sono do prato, né? Até a alimentação, a própria alimentação, durante a noite a gente passa muito assim orientação para os nossos clientes nessa consultoria. Tem certos tipos de alimento que atrapalha durante a noite, né? A própria cafeína, como o Dr. Tales diz, que é um estimulante. Então, são coisas que se a pessoa descobre que ela tem uma predisposição à insônia, ela precisa evitar isso, né? E o colchão hoje, ele é considerado como um artigo de saúde. Hoje, Dr. Tales, o colchão ele é considerado praticamente o móvel mais importante que tem na casa da pessoa. Por que, Anderson, o móvel mais importante? Porque é nele que a gente passa 1/3 da nossa vida sobre ele. Ou seja, a matemática é muito simples. Você que está nos assistindo e tem 60 anos, 20 anos da sua vida você passou sobre um colchão. Agora imagine você passar 20 anos em cima de uma estrutura inadequada. Algo que está destruindo a sua coluna, né? Que o nome já diz coluna. As principais órgãos, existem, né, ramificações dos nossos principais órgãos, está ligado à coluna, né? Está ligado à medula. Então, isso é algo muito sério. O sono é tão importante, a coluna é tão importante que às vezes o senhor como cardiologista sabe disso. Se o profissional não tiver uma certa experiência, ele chega no consultório com dor no peito, pode estar relacionado à coluna. Diz que a coluna, né, não é a área específica do Dr. Tales, né, mas diz que a coluna ela atinge a dor em todo lugar do corpo, né? A gente paciente que queixa formigamento nas mãos, formigamento nos pés, né, uma sensação de que não está sentindo uma parte específica do corpo, muitas vezes é coluna. Dores que aparentemente não está na coluna, está no dedo. Pode ser uma ramificação de um problema de coluna, às vezes uma posição inadequada durante horas. Né? E problemas com o nervo ciático também, eu tenho pegado aqui em Quixama muitas pessoas, né, que sofrem com essa dor, né? E a gente traz a solução, né? Um produto que vai ajudar, que vai agregar, que vai trazer uma qualidade de vida melhor. Então hoje aqui em Quixamã já são quase 97 famílias que já dormem de forma diferente. Você que está me assistindo, você pode entrar no meu Instagram aí, é anderson.teralife. E são vários testemunhos, né? Eu costumo dizer que palavras, ela convence, mas o testemunho ele arrasta. Né? E o nosso produto ele não é visto em televisões e rede nacional, mas a melhor propaganda é aquela que você chega e indica. É aquela que você chega e fala, não, eu me sinto bem, hoje eu durmo melhor, hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor, né? Como o Dr. Tales disse aqui. Pergunta que não quer calar, isso tudo que o nosso amigo Anderson falou, isso realmente influencia, realmente, doutor? Realmente ele traz uma melhora para o... Então, o paciente que ele tem um sono adequado, ele melhora o sono, né? Melhora o desempenho, e isso não é só a questão do colchão, é a questão de todo o ambiente. Né? O que eu ia falar, e para a gente entender, né? Quando eu tenho um sono inadequado, eu preciso fazer um tratamento do sono. Né? Quando eu sou sedentário, estou sentindo dores articulares, tendinite, etc., qual o tratamento que eu tenho? Mudar meu hábito. O sono é a mesma coisa, eu estou com problema no sono, vou mudar meus hábitos de sono. Aí entra a questão, né? Como é que a gente faz para o paciente dormir bem? Vou até interromper antes, porque é um gancho assim, essencial que a gente tem que fazer. Vamos lá. Entra a questão do colchão, entra a questão do travesseiro e entra a questão de todo o processo. Tem quase um ritual, né? É um ritual. A gente cria um ritual que a gente chama de higiene do sono.
Higiene do sono é o quê? Limpar tudo que é necessário para ter um sono de qualidade. Essa higiene do sono, ela busca, principalmente, eliminar o que prejudica o sono e melhorar, aperfeiçoar o que melhora o sono. Né? Então vamos lá. Como é que a gente faz para dormir? Dica ponto a ponto. Acordei e dormi sempre no mesmo horário. A gente já falou, vamos focar nisso. Meu horário de dormir é 11 horas, meu horário de acordar é 6 horas da manhã. Mas hoje, infelizmente, eu não vou conseguir, vou dormir meia-noite. Faço o esforço para acordar às 6 horas da manhã, porque se errar os dois, é pior. Então, você tentar buscar sempre a mesma quantidade de horas e sempre o mesmo horário de dormir e acordar. Ponto essencial. Não tem como a gente buscar um sono adequado se a gente um dia dorme meia-noite, outro dia dorme 10 horas, outro dia 3 da manhã. Primeiro ponto. Segundo ponto, acordei. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo? Me exponho à luz solar. Né? Essa luminosidade artificial, ela pode ser útil para preservar aquele estímulo que a pessoa já está acordada. Né? A pessoa está lá usando o celular 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas assistindo televisão. Vai preservar a pessoa acordada. Mas ele não vai fazer um despertar adequado. Quem produz o despertar adequado é a luz solar. Até num dia nublado, a pessoa vai ter uma estimulação aí 50, 100, até 200 num dia nublado. 200 vezes maior do que uma luz artificial. Quando você diz estimulação, que é energia mesmo, é vontade? Os fótons que estimulam sua retina. As telas. O fóton que estimula a sua retina, né, o que entra de luz pelos seus olhos e estimula aquela glândula, ele estimula de forma muito mais eficiente, muito mais agressiva, de forma muito mais natural, quando é energia solar, mesmo num dia nublado. Então, dormi e acordei na mesma hora. Acordei, primeira coisa que eu faço, abra a janela, vai para uma área da casa que é iluminada, faça seu café da manhã. Se você trabalha em casa, liga o computador de frente para a janela para que aquela luminosidade natural está entrando nos seus olhos. Essa energia solar é a energia da luz mesmo, não precisa se expor ao sol. Né? É a energia da luminosidade. Terceiro ponto, faz o seu café da manhã, almoço, mas na janta você tem que ter um cuidado de o que eu vou comer naquela refeição. Tem que ser uma refeição mais leve, tem que ser uma refeição com pouca quantidade de gordura e pouca quantidade de carboidrato, carboidratos leves. Né? E se for possível, né, se a pessoa não tiver nenhum tipo de intolerância, introduzir um laticínio. Um pedacinho de queijo, um iogurte, um copo de leite. E o carboidrato leve seria, por exemplo, uma banana. Uma banana picadinha com iogurte, um pouquinho de aveia, uma bananinha com aveia, um pouquinho de mel. Isso ajuda no sono. Isso ajuda a induzir o sono. Interessante. Então, assim, é uma questão alimentar. A gente vai para outros fatores, vamos prolongando aí durante o dia. Chegou na hora de almoço, estou cansado, vou dar uma cochilada? Evite. Se você tem problemas com sono, se isso não te prejudica, ótimo. Se você tem algum problema com sono, a cochilada, ela tem que ser cortada. Pode interferir. Tá? Ela muito provavelmente vai interferir no sono da noite. Às vezes você melhora o seu desempenho à tarde, mas você prejudica a noite de sono natural. Que o objetivo nosso é ter uma noite saudável. Dormir bem, manter o sono e acordar disposto. Né? Então você evita aquela sonequinha da tarde. Chegou ali por volta de 3, 4 horas da tarde, é um marco. 3, 4 horas da tarde eu não vou ingerir mais nem cafeína, nem estimulante. E para quem fuma e bebe, não vou beber nem comer. Porque mesmo que o cigarro possa induzir o sono, ele facilita os microdespertares. Então a pessoa que vai dormir 8 horas e vai acordar no dia, cara, quando não dormir nada. O álcool é a mesma coisa. Você toma lá uma dosezinha de álcool, eu tomei um cálicinho de vinho, me dá um sono, é igual clonazepam. Você dorme a noite toda, mas acorda cansado. E a função de muitos medicamentos é essa, é induzir o sono. Desliga. O paciente desliga, acorda no dia cansado. Porque ele induz o sono, mas não preserva o sono natural. Doutor, tem pegado muitas pessoas, queria fazer uma pergunta para o senhor. Que elas dizem assim, Anderson, eu não entendo. Eu durmo 8 horas de sono e às vezes eu acordo mais cansado. Acontece. Explica isso. Acontece porque, assim, o que faz a gente ter a sensação que a gente recuperou durante a noite é quantas vezes e quanto tempo você passa no sono REM. Então, se a pessoa dorme 10 horas e ela passou a maior parte do sono não REM, entrou no REM e saiu. É muito comum quando a gente abusa do álcool. O uso do álcool ele prejudica, mas o abuso do álcool, a pessoa que toma várias doses e dorme,
além de ter o problema de ter problemas respiratórios, porque o palato solta, a pessoa ronca, e o próprio ronco ele provoca pequenos despertares, fora essa questão cerebral, né, do controle do sono, é um estímulo a mais, ou seja, você tem o cérebro funcionando mal e a veia aérea te acordando para você forçar para respirar, então você vai tendo tantos micro despertares que é como se você não tivesse de fato dormido. Esse chá natural, acho que o pessoal faz chá de camomila. Então, o chá de camomila, esses chás calmantes, né? Eles podem ser ingeridos antes de dormir, sem problema nenhum, inclusive ajuda a relaxar. Mas vamos pegar aquela sequência, chegou ali 3, 4 horas da tarde, eu já evito de tomar estimulantes, café, cafeína, evito o uso do álcool e do cigarro. Partir de que? Coca-Cola. 4 horas da tarde. 4 horas. Se você dorme mais tarde, 11 horas, meia-noite, por volta de 6 horas da tarde, ali você já para. Coca-Cola, né, que tem um poder aí de estimular o sistema nervoso central. Beleza, a partir desse momento aí a gente começa o ritual. Já acabou o trabalho, logo em seguida, né? 6, 7, 8 horas da noite, acabou o trabalho, agora vamos no ritual de sono. Ritual de sono é o quê? Aparelhos eletrônicos. Você já pega o seu celular, ali por volta, quem dorme 10 horas da noite, por exemplo. 8 horas da noite, vou pegar todas as minhas mensagens, todos os problemas que eu ia para resolver. Ô Marcelo, amanhã eu vou estar no podcast aí, meio-dia, está confirmado. Ok, já confirmei com o Marcelo. Tem um exame aqui para olhar, já olhei, mandei para o paciente, tá tudo ok, só marco sua consulta daqui um mês. Todos os problemas possíveis serem resolvidos, eu vou resolver ali 2 horas antes de eu me ir para a cama. É uma questão de disciplina, doutor? Seria? Disciplina. Além disso, os problemas que eu não posso resolver naquele dia, anota num pedaço de papel, deixa separado ou deixa numa pastazinha lá, né, num editor de texto no celular, que aquilo você vai mexer no dia seguinte. Que uma das coisas que atrapalha a indução do sono é a pessoa deitar com problemas na cabeça. Ah, entendi. E problemas muitas vezes que ela não vai resolver naquele dia. Entendi. Então você tem que ter essa disciplina. 2 horas antes eu vou tentar resolver tudo o que é possível resolver. O que não for possível resolver, eu anoto, me organizo para no dia seguinte resolver. Ter a certeza que eu não vou esquecer. Porque essa dúvida, meu Deus, se eu dormir e amanhã cedo eu não lembrar deixa anotado ou deixa no celular. A técnica que eu uso eu crio um grupo comigo só, mais um, né? Porque eu tenho que criar com 2, aí eu tiro o cara que eu botei, aí fica só eu mesmo no grupo. Aí você se lembra... Isso aí, eu boto tudo ali que eu tenho que fazer em ordem e depois venho apagando. Então, isso é uma técnica, né? Parece uma coisa assim sua, mas é uma técnica conhecida para você se organizar. Sim. A pessoa tem que criar uma técnica que seja eficiente para ela. Tem gente que se deixar um papelzinho, meu Deus, onde é que eu deixei o papel? Se eu esquecer o papel, isso aí você passou o problema pro zap ali. Para ela não serve, né? Então você tem que criar um método eficiente de você ter isso. Além disso, 2 horas antes também, a última atividade física sua já deve ter sido feita mais cedo. De preferência para você que tem problema de sono. Fazer uma atividade leve ao ar livre. Né? Você pegar aquele entardecer para o seu cérebro entender, opa, está claro, está começando a ficar escuro, então daqui a pouco eu vou dormir. É excelente para o sistema nervoso central. A gente busca aí uma ideia de como o ser humano se comportava milhares de anos atrás, que é o que a gente foi preparado para fazer. Qual a função da melatonina, doutor, no sono? Então, a melatonina é um indutor do sono natural. Né? Quando você... Hoje já tem várias farmacêuticas que já fazem isso. A melatonina, aquela glândulazinha, você lembra quando a gente se expõe à luz do sol, tem a estimulação do que a gente chama de quiasma óptico lá no hipotálamo. Então a gente liga aquele clock, aquele relógio, disparou. Ele vai começar a produzir uma proteína que ele vai chegar lá no final do dia e vai dar sono. Né? Essa proteína acumulada, ela estimula a produção de melatonina, certo? Então você pega no sono. Se você fica estimulando o sistema nervoso central, se expõe à luminosidade no horário inadequado e estimulação, principalmente a celular, computador, televisão e etc., luz artificial, num horário muito avançado da noite, você vai enganar esse processo, vai produzir menos melatonina, ou seja, seu sono vai ser induzido de forma menos eficiente. Você pode usar o medicamento para induzir o sono, mas como você não fez essa higiene do sono, esse sono vai ser de má qualidade. É a mesma coisa do outro medicamento. Induziu o sono, dormiu, mas no outro dia acorda cansado. Certo? Ou seja, é um processo, né? É um medicamento. Né? Você está tentando enganar seu sistema nervoso central. E ele tem milhares de anos de experiência. Você não vai conseguir enganar ele fácil. Verdade. Tudo que existe no nosso organismo, da batida do coração, ao sono despertar, fome, saciedade, tudo foi milimetricamente articulado. Se a gente tenta enganar isso,
O corpo é uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita. O Se você da tecnologia também, acho que ajudou a atrapalhar, vamos botar assim. você pegar a nossa rotina hoje, ela é muito pior pro ponto de vista físico do que era antes. A gente come alimentos de má qualidade, a gente faz pouco ou nenhuma atividade física, a gente se expõe à luminosidade depois que anoiteceu, né? Essa luminosidade artificial da televisão, né? Como eu disse, ela não é o suficiente para provocar um despertar eficiente lá de manhã, mas ela segura o seu despertar na noite. Então vamos lá para aquele processo que a gente estava fazendo. A última atividade física ali no finalzinho da tarde, de preferência para quem tem dificuldade de sono, exposta à luz da lua, ou essa transição de sol-lua, para o cérebro dela entender que está anoitecendo. Então ao ar livre é excelente. Depois disso, a gente tomar um banho quente, relaxante 2 horas antes, criar um ambiente adequado para o sono. Aí entra a questão do colchão de qualidade, um travesseiro de qualidade, uma temperatura adequada. Para a maioria das pessoas está por volta de 22 graus. Não adianta se deitar um casal que um dorme bem aos 16, o outro dorme bem aos 24. Não, Isso a gente tem que entrar num consenso. E quando não entra? Tem que entrar num consenso. Porque muitas vezes... A temperatura do ventilador, irmão. O que acontece? Porque chega num momento que prejudica tanto você colocar em 16 graus a outra pessoa que gosta de dormir a 24, prejudica tanto que ela não dorme direito. Ela acorda várias vezes à noite, ela vira, ela se cobre, ela te descobre, ela puxa o seu cobertor, perdão. Ela, assim, tem uma desarticulação tão grande que tem casais que têm que dormir quase separados. Para preservar a saúde, né? E outra coisa, falando de casal... Física e emocional, né? Falando de casal, cama serve para 2 coisas. Dormir e ter relação sexual. Se você não está com sono, não tem interesse em ter relação sexual, fica na sala, faz outro tipo de atividade. Vai ler um livro. Porque a partir do momento que você vai para a cama, seu cérebro tem que entender, eu vou dormir. Caramba, se você deita na sua cama, fica mexendo no celular, lendo o livro, principalmente na mesma posição que você dorme, deitou, pegou o livro ou pegou o celular, seu cérebro, na hora que você deixar aquele celular de lado, ele não vai compreender que você está pronto para dormir. Ele vai ficar se buscando, não, essa posição é a posição de mexer no celular. Cadê o celular? Pega o celular. Deve ter uma mensagenzinha para você olhar. Traduzindo, trocando em miúdo. O cérebro ele tem vida própria. Ou a gente domina ele, ou ele domina a gente. O cérebro é uma ferramenta, igual o braço, um músculo, o coração. Ele tem uma função. Ele tem uma função de te produzir alguns benefícios e te fazer algumas exigências. Você tem que dominar ele. É uma máquina, uma ferramenta que você tem que dominar. O cérebro não é você. Ele pode te usar, ou você pode usar ele da melhor forma possível, né? E eu estava falando para as pessoas, doutor Thales, quando eu faço algumas consultorias, os benefícios, né, do colchão ideal, da densidade. Chega o microfone um pouquinho mais próximo de você. Beleza. Você estava falando aí sobre a importância, né, do sono. E aí é onde entra o benefício do nosso aparelho, da TeraLife. Porque a justiça, ou como se diz assim, como que eu vou falar para você? As autoridades, ela pode privar um delinquente da sua liberdade devido a um ato criminoso que ele fez. Porém, ela não pode privar essa mesma pessoa de ter, por direito, 1 hora de banho de sol, né? 1 hora. Então, o nosso produto ele tem uma tecnologia muito importante chamada Infralife Power. O que é isso? Ele induz os raios de ultravioleta como se fossem os próprios raios de ultravioleta do sol. Ou seja, você está deitado em cima de um colchão e você está tomando 8 horas de banho de sol. Foi falado aqui com o Dr. Thales que no período de pandemia, onde nós perdemos muitas pessoas, né, e aqueles que passaram com muito mais dificuldade, sofreram muito mais, você pode me perguntar por que antes essa diferença? Existem vários fatores, como o doutor disse aqui, né, diabetes, hipertensão, né, pessoas predispostas com outros problemas. Porém, um dos maiores fatores é o déficit de vitamina D. E qual é a maior fonte de vitamina D que existe? O sol. O sol. Né? Tem pessoas que descobriram depois da pandemia, Celso, que nunca mais vão poder parar de tomar, né, um suplemento de vitamina D. Outros tomam para ósseo, né, artrite, artrose. Então, o nosso produto de forma natural,
baseado em estudos, né, um estudo japonês e alemão. E você deita ali, ele vai produzir a síntese da vitamina D no organismo da pessoa. Então, aquela pessoa que não tem muito tempo para estar exposta ao sol, ela sai de casa, entra no carro, do carro para casa, de casa para a igreja, né? Porque isso são hábitos muito simples, mas que de grande relevância para a nossa saúde. Na realidade, então, esse material que vocês usam, né, toda a tecnologia, ela supre uma falta de hábitos adequados. Por exemplo, antigamente você saía de um hospital com uma criancinha recém-nascida e ela estava amarelinha, né? Aquele amarelão que você dá o nome... Kernicterus. Isso, o médico ele falava uma coisa... Pode ser o kernicterus, né? Que é uma impregnação cerebral. Isso. Pode ser só a bilirrubina alta. Bilirrubina alta. O que o médico dizia antigamente? O que o médico falava? Ele falava, coloca essa criança um pouquinho exposta no sol e tal, pega as primeiras horas da manhã e... Metaboliza. Bilirrubina, metaboliza rapidinho, a criança volta ao normal. E nós, seres humanos, deixamos muitos de lado esses hábitos saudáveis, como pegar, né, esse sol nas primeiras horas do dia, como o doutor disse aqui. Né? E o nosso produto ele tem essa síntese da vitamina D, que são pastilhas altamente elaboradas para despertar essa síntese da vitamina D no organismo da pessoa. Isso é algo, né, com respaldo. Nossa empresa ela tem aí o selo da Anvisa, o selo do Inmetro, né, o selo da ABVD. Então, você ter um produto de qualidade, com certeza vai te ajudar muito. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, Marcelo, são os benefícios da vibroterapia. Pensa, você passar um dia difícil, um dia estressante, um dia cansativo, aquela faxina que a senhora fez em casa, ou aquele dia difícil com o chefe. Tudo que você mais quer chegar em casa é o quê? Tomar aquele banho, como o senhor falou. Cuidado com o horário. E você deitar. Porém, aí que está um problema muito sério. Às vezes você deita, o seu corpo está cansado, mas a sua mente ela não desliga, porque o sistema nervoso central ele está totalmente abalado. É onde que entra o nosso produto com a vibroterapia, que é a massagem. São 21 tipos de estímulos, do alto da cabeça até a planta dos pés, fazendo com que o sono induza aquela pessoa a ter uma noite de sono com mais qualidade, né? Aí eu até coloquei aqui algumas anotações. Desculpa interromper, mas pode falar. Isso aí eu posso dizer que esse negócio é bom mesmo. Minha mãe comprou um colchão com esses produtos todos. Foi que até você eu que vendi. Você convenceu, né? Eu que vendi para você. Ela, rapaz, de vez em quando eu vou lá, né? Na casa dela lá, acabo de almoçar lá com ela e vou deitar nesse colchão aqui, mãe. Ah, tá, pode botar para tremer o negócio se você quiser. Ela fala assim, botar para tremer, né? São estímulos, né? Por exemplo, a vibroterapia proporciona em pouco espaço de tempo a melhora da qualidade de vida, promovendo o relaxamento muscular e ativando a circulação sanguínea, aumentando a defesa imunológica. Ela atua em 4 zonas estratégicas do corpo. Nosso produto ele tem um controle remoto, onde você pode colocar no corpo todo ou numa área específica que você sente dor, né? Como o doutor falou aqui, que ele também trabalha numa área que a ciência descobriu, né, que são pontos chakras, pontos de equilíbrio de energia do nosso corpo, onde você pode conseguir, sem usar medicamentos, né, porque o nome já diz remédio, ele só remedia. Às vezes ele te ajuda por um lado, mas ele causa um efeito colateral de outra forma. Então a nossa intenção não é fazer com que o paciente ou o nosso cliente pare de tomar um remédio prescrito por um profissional como o Dr. Tales. Muito pelo contrário. É para que ele, de repente, até use aquilo menos. E com o tempo, quem sabe, ele até fique livre. Com relação a essa problema. Vibroterapia, ela entra nos últimos pontos que a gente estava conversando sobre a higiene do sono, que é evitar eletrônicos, né, de forma geral, naquelas últimas 2 horas antes de você de fato ir para a cama. E você, se ficar ali 20 minutos, meia hora, não conseguiu dormir, levanta e vai fazer alguma coisa que te dê sono. Né? Muitas vezes a pessoa se vale da meditação, técnicas de respiração e relaxamento. Hoje tem até aplicativos, né? Que você bota oração, música de alguns aplicativos. E essa seria uma ferramenta a mais, né? Uma ferramenta a mais para relaxar para o sono. Deu 20 minutos, meia hora, não consegui dormir, talvez a vibroterapia entrasse aí com uma luva para induzir esse relaxamento que a gente precisa. Geralmente a gente dá uma dica para o cliente
entre 15, 20 a 30 minutinhos, né? Tem até 1 hora, mas não é necessário. Quando eu coloco na cama da minha mãe, eu boto no máximo tudo. Geralmente uma pessoa aí com 15 minutos de vibroterapia, né, porque ela atua sobre os neurônios, relaxando o sistema nervoso central, combatendo a insônia, combatendo o estresse e os sintomas de irritabilidade, né? Previne a má circulação, varizes e tensões causadas pelo excesso de trabalho. Então, a nossa intenção é trazer uma qualidade de vida melhor, principalmente para aquelas pessoas que são ansiosas, né, que têm dificuldade em relaxar, induzir o sono, né? Induzir o sono de forma natural, sem usar ou usar de forma bem menos a medicação. A gente conseguindo fazer essas técnicas, né, essas noções básicas, né, que a gente comentou aqui, que é um ritual, né? Uhum. Ele até comentou que era como se fosse um ritual. Se a gente criar um ritual de sono, a média é que metade dessas pessoas, dessas 120 milhões de pessoas no Brasil que tem aí essa tendência a ter alterações no sono, que elas melhorem. Os outros 50%, aí a gente vai ter que fazer um trabalho aí de induzir uma psicoterapia, controlar um pouco melhor essa ansiedade, medicação. Aí a psiquiatria tem um arsenal de medicamentos, né? Tanto para relaxar, como para induzir, como para manter. Assim, pelo menos metade dos pacientes, a gente está falando de, só no Brasil, 60 milhões de pessoas que se beneficiariam apenas com mudanças nos hábitos e criação de um ambiente mais adequado para o sono. Então, acho que a importância da gente estar conversando aqui hoje, meu interesse maior de vir aqui e participar, seria esse. Mas passar a importância disso. Para o Dr. Thales, posso? Assim, hoje já tem clínicas que fazem esse estudo de polissonografia, né? E lá a pessoa passa durante a noite, é colocado eletrodos, né? Para descobrir em qual parte, em qual fase durante a noite ela teve um sono de qualidade. Qual a importância de fazer esse tratamento? Então, a polissonografia é um exame complementar. O exame complementar é o quê? O médico faz a avaliação. Qual a fase? Se houver necessidade, o médico vai indicar. É uma indicação médica. Você não chega lá na clínica e fala assim, eu gostaria de fazer uma polissonografia para ver como é que está meu sono. Porque na maioria das vezes a consulta médica ela já identifica a causa, aí a gente vai fazer o tratamento. O tratamento muitas vezes é higiene do sono, orientação, pequenos ajustes. O paciente controla o sono dele. Às vezes precisa modificar realmente o ambiente. Infelizmente você vai ter que investir no ar-condicionado no momento, porque a queixa sua ela é puramente da temperatura ambiental. Tem paciente que muitas vezes não precisa nem do ar-condicionado, só de você abrir as janelas e criar um ambiente arejado, porque o ambiente abafado ele prejudica o sono, mesmo com a temperatura adequada. Então o ar-condicionado ele é muito bom para muitas pessoas, porque ele além de arejar o ambiente, ele cria uma temperatura adequada. E a intenção é diminuir, né, a transpiração noturna. Por quê? Essa transpiração noturna, ela que incomoda, faz a pessoa durante a noite, né, ela virar para lá e virar para cá, que acontece esses micro despertares. O Dr. Thales disse aqui que o sono ele tem 2 fases. E dessas 2 fases são 4 estágios, né? Que é a principal fase que a gente está batendo na tecla aqui, que é a questão do sono REM, né? Que são fragmentos de memórias, onde a gente tem descargas, né? O movimento rápido dos olhos, como o doutor falou aqui, e você tem aquele sono profundo. É muito fácil você descobrir uma pessoa que tem um sono de qualidade, né? Você vai ver que é uma pessoa que ela é menos irritada. E você conviver com uma pessoa irritada, vocês que são casados, às vezes ela não quer ser irritada ou chata porque ela quer. Porque ela passou uma noite mal e involuntariamente, entendeu? Ela vai te dar uma má resposta, entendeu? Vale ressaltar que você está falando ela porque é pessoa, né? Vale ressaltar que você está falando ela de pessoa. Ou ele, né? Vamos explicar para não ter problema então, em casa. É muito sério. Vai dormir daqui a pouco também? Hoje vai dormir num lugar diferente. Eu coloquei aqui, eu citei aqui 11 benefícios de se ter uma boa noite de sono. Por exemplo, um sono mantém seu coração saudável, o Dr. Thales falou aqui, né? A má qualidade do sono está associada a problemas de saúde no coração, como pressão alta. E pressão alta, diga-se de passagem, que é uma bomba ativada dentro da pessoa, que a qualquer momento ela pode... Uma hora vai dar problema. Uma hora ela pode estourar, né? Então, noites mal dormidas pode levar ao aumento de hormônios como o estresse, a questão do cortisol, que é importante também, ele é benefício, mas
ele... Uma noite de sono desregulado. inadequada aumenta adrenalina e cortisol, que são os hormônios que disparam, além da ansiedade, aquela sensação assim, estou pronto para qualquer coisa. Então, são pessoas que são mais agressivas, estão mais dispostas a discutir, brigar. Outra coisa, etc. 2, o Dr. Thales disse aqui só para ressaltar, dormir bem pode prevenir quilinhos extras. Calma, não é que dormir você vai emagrecer, não, né? Não significa fazer você dormir e vai perder quilos. É que, na verdade, a insônia pode produzir, doutor, um hormônio chamado grelina, que estimula o quê? O apetite, a pessoa passa a comer desordenadamente no dia seguinte. E a pessoa perde aquele que a gente comentou, né? Desse controle de fome e saciedade. A pessoa descontrola isso. A pessoa come, não se sente satisfeita, ou sente fome várias vezes, ou mesmo comendo em grandes quantidades, o estômago esvazia um pouco, a pessoa já tem fome de novo. Então, esse controle quem faz é essa glândula que tem interferência assim, importantíssima com relação ao controle do sono também. É uma glândula que tem muitas funções, isso é eficiente para o cérebro, que acaba casando várias funções, mas quando uma dá problema, uma desajusta, causa acaba uma desajustando pressão tudo. hormonal, então, no caso, é isso? Né? O sono fortalece o sistema imunológico, doutor? Fortalece, inclusive, Gripe. todo o sistema endócrino ele é influenciado, né? Não só essa questão da imunidade, mas todo o controle do corpo. Eu Acontece. tive um parceiro, Maia, que ele colocou o emprego dele perdeu o emprego justamente porque ele não dormia durante a noite. E a produtividade dele no dia seguinte só foi caindo. O cara começou a entrar meio que em depressão até ser demitido. Então isso interfere até na vida social do cara em questão profissionalmente. Né? Com certeza. O sono, pelo que o doutor falou ali, arrebenta com a vida do ser humano se não for bem gerido. Eu vou chegar lá. Tá. Gente, Valeu, Marcelo. eu queria aqui agradecer, doutor Thales, obrigado mesmo. Ele vai precisar estar saindo agora, que tem um horário para se dispor aqui. E, Thales, obrigado mesmo. Sempre que você quiser comparecer com a gente aqui, Só fala o convidar, dia que você Marcelo. puder, que a gente Só vai convidar e passar. falar o tema que a gente bate Tá o papo. show? Thales, Obrigado. mais uma vez eu quero agradecer o senhor pelo Obrigado. convite. Tá bom? Tá aceitado o convite convite? aceito. Tá bom? Muito obrigado E mesmo. uma caneca dessa aqui, quando é que eu vou conseguir uma? Ah, vamos mandar pro senhor lá, pode aguardar. Tá Legal. show? Obrigado, doutor. Valeu, obrigado. Obrigado, doutor. Anderson, mas rapaz, o produto, então, pelo que você passou aí, né, e pela qualidade que você está representando aí, realmente ele deve colaborar bastante para que tenha um sono produtivo e tenha um resultado legal, né? A gente vai tá deixando o seu Instagram, o Instagram dele vai colocar na descrição, né? Caso vocês queiram, pessoal, ter acesso ao Anderson, é só ligar para ele ou entrar no Instagram dele. Ele vai estar apresentando o produto dele, né? Não, Dr. Thales. E é totalmente gratuito, tá? Você pode entrar em contato aí, agendar, claro, a gente agenda no seu horário. De preferência, essa visita, Marcelo e Celso, ela é feita com o casal, afinal de contas, né? Se for casado, os dois vão usufruir desse produto. Então, geralmente essa visita demora em torno de 1 hora, de 45 minutos a 1 hora, para a gente passar todos os benefícios que o produto tem, né? Tranquilo. Aí, vocês tendo interesse, é só procurar o Anderson. Não, vai ser um prazer, vai ser uma honra, como eu disse, galera. Aqui em Quissamã já são mais de 97 pessoas que já usam o nosso produto, né? Eu sou autorizado da Teralife aqui em Quissamã e região. E vai ser um prazer. Temos parcerias com vários médicos aí que mais tem perto do microfone. Parceria com vários médicos aí que têm nos indicado, né? E uma honra poder contribuir para que você tenha mais qualidade de vida. Então, galera, não esqueça de curtir, se inscreve no canal, compartilha aí. E a gente agradece a sua audiência mais uma vez. E tentamos aqui atender todas as perguntas pelo Instagram. Se a gente esqueceu aqui ou não deu para ler a sua, você perdoa a gente com o horário hoje. A gente tentou ocupar da melhor forma possível aqui. E os dois aqui deram uma aula de sono pra gente. Mas eu que te agradeço por essa rica, né, oportunidade. É um assunto tão importante, né, como o Dr. Thales disse aqui. Então cuide do seu maior patrimônio. Não adianta ter uma casa linda, isso é importante, um carro bacana, se você não tem saúde, né? Se você não tem saúde para usufruir daquilo que Deus ele tem te dado. Eu costumo dizer, Maia, que a saúde foi Deus que nos deu,
mas a responsabilidade de mantê-la em dia é totalmente nossa. Então nós temos que ter responsabilidade com o nosso corpo. Tem pessoas do seu lado que precisam que você esteja bem. Imagine se hoje você caísse doente. Você como provedor da sua casa, você como provedora da sua casa caísse doente. Né? Tem pessoas que precisam de você. Então cuida desse melhor patrimônio que você tem, que é a sua saúde. Beleza? E a TeraLife entra nessa parte do sono para te ajudar a ter, né, uma noite de sono com mais qualidade. Valeu, galera. Até o próximo episódio e vamos pra cima. Valeu!